Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião dos Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos falar sobre um super-herói da Era de Ouro dos quadrinhos que teve uma carreira e uma história bem interessantes, mas que infelizmente morreu e, ao contrário da maioria dos super-heróis, não retornou do mundo dos mortos. Ainda. Esse super-herói dos anos 1940, que teve alguma popularidade durante a Era de Ouro dos quadrinhos, apareceu pela primeira vez na revista Adventure Comics de abril de 1941. A história é a seguinte: Ted Knight era um astrônomo meio playboy que, pesquisando novas fontes de energia, descobriu uma maneira de canalizar a energia das estrelas para um negócio tipo um bastão. Mas aí ele descobre que esse bastão cósmico, ou bastão estelar, como ficou sendo chamado mais tarde, lhe permite voar e manipular a energia de uma maneira muito parecida com o anel de poder do Lanterna Verde. A partir daí, ele passa a poder voar, disparar raios e levantar coisas. Mas aí ele foi convencido por sua prima, Sandra Knight, mais tarde conhecida como a Dama Fantasma, a usar a sua invenção para se tornar um combatente do crime. Com a descoberta desse novo e incrível superpoder, ele então assume o nome de Starman e inicia uma cruzada contra o crime. Nas histórias originais da década de 1940, Starman operava em Gotham City, mas mais tarde, por razões óbvias, ele foi recolocado em uma cidade só dele, chamada de Opal City. Aqui no Brasil, ele ficou conhecido pelos nomes que recebia em cada revista que publicava suas aventuras. Na revista O Lobinho, ele era chamado de Astro. Na revista Guri, ele tinha o nome de Estrela. E na Ebal, ele virou o Homem das Estrelas. Criado pelo escritor Gardner Fox e pelo artista Jack Burnley, e apresentado em 1941, a sua origem só foi revelada aos leitores um pouco mais tarde. O Burnley desenhou o traje do Starman como uma variante do famoso traje do Superman, só que ele tinha a cabeça coberta com um capacete no estilo Buck Rogers. O Starman, então, ele usa uma capa vermelha e verde e tem esse capacete vermelho que tem uma barbatana no topo. Gardner Fox desenvolveu o personagem e o escritor de ficção científica Alfred Bester também contribuiu com os roteiros de Starman. Mais tarde, Emil Gershwin escreveu as histórias com arte de Mort Meskin e George Russos. Na sua primeira aventura, o Starman enfrenta o sinistro Dr. Doug, que ameaçava o mundo inteiro com uma invenção chamada Ultradínamo, para variar, uma máquina que poderia destruir o mundo inteiro. Ao longo de sua carreira, o Starman se juntou à Sociedade da Justiça da América, onde teve um breve relacionamento romântico com Dinah Drake, que foi a primeira Canário Negro, e ficou muito amigo de Charles McNider, que foi o primeiro Doutor Meia-Noite. Mas aí, depois da Segunda Guerra Mundial, ele teve um colapso nervoso quando a sua namorada da época, Doris Lee, foi assassinada e a sua invenção, ele descobriu depois, foi usada como base para a criação da bomba atômica. E ele acabou sendo internado em um hospício. Mas como todo bom super-herói, ele acabou se recuperando e acabou se tornando também um dos membros da Liga da Justiça da América. Já recuperado, ele se casou com uma mulher chamada Adele Drew e teve 2 filhos com ela, Jack e David. Nessa fase da sua vida, de super-herói, ele teve um confronto terrível com um super-vilão chamado Extemporâneo, que, usando seus poderes malignos, conseguiu fazer com que o Starman envelhecesse muitos anos em poucos segundos. O resultado disso é que o Starman ficou incapaz de continuar trabalhando como super-herói e teve que entregar o bastão estelar a seu filho David para que assumisse o seu lugar como Starman. Acontece que logo na sua primeira missão, o rapaz foi assassinado pelo supervilão Névoa e aí o seu irmão Jack acabou se tornando o novo Starman. Já bastante envelhecido, o Ted Knight foi atacado por um de seus antigos inimigos, o Dr. Fósforo, que o atacou com altos níveis de radiação, que fizeram com que o Ted Knight contraísse um câncer que rapidamente chegou ao estado terminal. Sabendo que ele logo iria morrer, o Ted se sacrificou para impedir que uma bomba criada pelo Névoa destruísse a sua cidade, transportando a bomba, para a estratosfera, onde ela explodiu, matando tanto ele quanto o seu inimigo. Aí, depois disso, ele apareceu uma última vez, já como um fantasma, dando ao filho Jack a bênção para que ele abandonasse a identidade de Starman e fosse viver uma vida comum ao lado da namorada Sadie em São Francisco. Com isso, em 1955, o Starman foi considerado morto e
permanece assim até hoje, embora ninguém saiba onde estão os seus bastões estelares. Ted Knight morreu e permanece morto até hoje, pelo menos por enquanto. No próximo episódio, nós vamos falar de um outro super-herói nascido nos anos 1940. Então, até lá!